Fala Vereador dessa tarde tem a participação do vereador Felipe Atier, pela 5ª vez consecutiva parlamentar nesta casa. Vereador, o senhor aí entrou na casa cedo, isso mesmo, novinho? Eu entrei na vida pública de forma ainda jovem, como assessor de gabinete do prefeito de Uberlândia, ao lado do então secretário Gladson Guerra, em 1993. O primeiro serviço que o Paulo Ferola me designou na Prefeitura de Uberlândia foi fazer ali um estudo da receita tributária da Prefeitura de Uberlândia, dentro da Secretaria de Finanças, para ver o que poderia ser feito para melhorar aquela situação naquele momento, há 21 anos atrás. Esse passo aí para virar vereador, como que foi? Olha, veja bem, a primeira coisa, quando eu fui assessor de gabinete do prefeito, eu estava lá com o Ferola, mas eu sabia o meu lugar como assessor. E percebi que para dar palpites na vida da nossa querida Uberlândia, eu precisaria ter votos. Eu precisaria ter apoio do povo de Uberlândia, eu precisaria ter propostas, eu precisaria ter metas, eu então precisaria ser um representante público. Eu vi que quem mandava na cidade era os prefeitos com os vereadores. E eu gostaria de dar a minha contribuição. Eu tinha ideias, às vezes discordantes, eu tinha novas propostas, eu pensava diferente, eu queria que o povo me ouvisse e me desse voz com o voto para que eu pudesse representá-lo, como tem feito nesses anos todos, nos destinos dessa terra que eu nasci e que eu espero vir até os meus últimos dias estar aqui defendendo e brigando pela a cidade que tudo fez por mim, que é a cidade que eu amo, que é a nossa querida Uberlândia. O senhor já soma aí mais de 200 projetos aprovados. O senhor lembra um projeto importante logo no início do seu cargo aqui na Câmara? Olha, eu tive projetos das mais altas envergaduras aqui na Câmara. Eu considero meu ciclo legislativo até vencido aqui na casa. Por exemplo, eu fui o primeiro vereador no país, a primeira cidade no país a criar um Código Municipal de Defesa do Contribuinte, de uma lei minha que está em vigor aí no município. Eu fui um vereador que entrou aqui e acabou com a reserva de mercado de funerárias. Eu criei uma norma, eu fixei normas para a concessão funerária no município de Uberlândia, garanti o enterro do indigente, do carente, obriguei as funerárias a ter estacionamento, a melhorar as suas coisas, a deslocarem-se do hipercentro. Então, na verdade, eu procurei fazer uma lei naquela época, até pioneira, porque não havia regulamentação. Mais de 30 municípios me pediram a lei aqui na época para implantar em seus municípios. O sistema funerário, eu me dediquei no primeiro mandato meu e fiz um belo trabalho. Hoje se tem a Paz Universal e foi graças à minha lei que veio a terceira funerária, se tem tabelamento de preço, se tem controle da prefeitura, se tem o carente, o indigente enterrado de graça, o pobre, o humilde. Aquilo que eu sempre foquei meu trabalho aqui são os humildes. Isso aí, mas foco com dignidade. Eu gosto de tratar a pessoa humilde com respeito, não com esmolas, com educação, com trabalho, com dignidade e não como coitado. Ele não é um coitado, ele precisa ser ajudado a progredir, ele precisa ser amparado por ser uma pessoa que tem menos oportunidades para que ele progrida e se promova. Essa questão de estruturação do município, eu acredito que o senhor até tem uma visão muito ampla nesse sentido, porque acompanhando aí por tantos anos a administração pública desse município, com certeza o senhor tem em prova até mesmo de leis, como é o caso da lei das centrais de entulho que o senhor criou aqui. Qual foi o propósito, vereador? Quando eu criei essa lei das centrais de entulho, há muitos anos atrás, eu trabalhava na rádio. E você via que as pessoas queriam ter estações, depósitos de entulho para poder jogar o seu lixo, aquela pequena construção, e que os carroceiros esparramavam aquilo para o terreno. Olha, se eu esparramo o terreno em 2.000 terrenos, se eu esparramo o entulho em 2.000 terrenos, eu tenho que ir com as máquinas da prefeitura catar esse entulho em 2.000 terrenos. Você imagina quantas horas de máquinas eu não tenho que pagar para limpar 2.000 terrenos. Se eu ponho 20 terrenos na cidade para jogar esses entulhos, eu tenho que só limpar 20 terrenos em vez de 2.000. É muito mais barato para o município, é muito mais ecologicamente correto, é muito mais economicamente barato e não gera o incômodo de ter entulho esparramado em 2.000, 3.000 terrenos, molestando a população, juntando ratos, dengue, doenças. Então as centrais de entulho tem os ecopontos, como são conhecidos, tem um trabalho nesse sentido. Agora, isso é preciso ser bem gerido, é preciso ser sempre limpo, é preciso ser organizado pelo Poder Público Municipal, pela Secretaria de Serviços Urbanos. O senhor, nessa área, assim, foram várias áreas, os projetos aí, os principais são elencados aí em 50 projetos principais. Importantes, né? Mais de 250 leis entre título cidadão,
e disposições aqui que nós temos, mas projetos importantes que mexem com a vida do povo de Uberlândia, eu tenho 50 projetos aí que estão aí enumerados no meu site, as pessoas podem ver, são projetos reais, com número de lei ordinárias, lei complementares, emenda à Constituição, coisas que eu fiz que mexem com a vida do povo de Uberlândia e que infelizmente nem a população sabe que são de minha autoria, nesse trabalho legislativo meu tão profícuo aqui em benefício do povo. Nessa área aí que se fala muito hoje de transporte público, mobilidade urbana, que é o tema, né, do momento, o senhor tem aí o que criou o sistema de ciclovia no município, vereador? Veja bem, faz aqui a ciclovia na Rondon, quando fez a reforma na Rondon, não faz? Por que fez? Porque o vereador Felipe Etier instituiu em Uberlândia, através de lei, o sistema cicloviário integrado, que seria um sistema de ciclovias integrado aos sítios, que é preciso se investir mais nele. Então, ao se fazer uma reforma na Rondon, tem que se colocar a ciclovia. Qualquer avenida, qualquer via de acesso que seja reformada pelo poder público, deve ser inclusa as ciclovias. E as que são construídas novas nos loteamentos, também devem haver as ciclovias. O município precisa observar essa exigência que a lei da Câmara faz, porque cabe a ele cobrar dos loteadores, cabe ao município cobrar das avenidas que faz, a colocação das ciclovias, para que nós tenhamos no futuro todo um sistema cicloviário integrado na cidade de Uberlândia, que é uma cidade relativamente plana, isso ajuda as pessoas a se locomoverem e afasta, dando uma via exclusiva para o ciclista. Eu estou dizendo que essa via exclusiva para o ciclista é vista conflito, atropelamentos, melhora o trânsito, estimula as pessoas a terem bicicleta. Nós precisamos construir em várias avenidas ainda, precisa o poder público ser menos tímido. Isso eu posso falar de todos os governos, mas é preciso construir. Eu espero que esse prefeito construa alguma grande ciclovia, como por exemplo essa da Rondon Pacheco que fizemos no mandato passado, para poder ir dando corpo na cidade de Uberlândia em algumas áreas que não tem. Nós não temos uma ciclovia ainda na João Naves de Ávila. Quando for recuperar a João Naves de Ávila, não é só fazer corredores de ônibus, precisam também fazer ciclovias nelas com vias específicas. É preciso reformular essa avenida também, e todas que forem reformuladas ou novas que forem construídas, é preciso obedecer a minha lei e fazer as orientações que eu criei para o sistema cicloviário integrado. Vereador Felipe, mas como atender, por exemplo, avenidas como a Afonso Pena, a Floriano, a João Pinheiro, nessa questão de ciclovias? Essas são avenidas mais difíceis de serem contempladas nesse momento, porque nós temos um trânsito caótico na cidade de Uberlândia. São avenidas projetadas no início do século passado, para carroças, para carros de boi, e que acabaram recebendo ônibus, caminhões. Então elas são avenidas que estão defasadas no tempo. Elas precisariam ser alargadas para poder contemplar um sistema cicloviário, porque elas mal cabem os ônibus, mal cabem os carros, mal cabem os pedestres no passeio. É uma Uberlândia de um tempo que ficou para trás. Essa é a Uberlândia de uma pequena urbanização. Nós estamos dizendo a Uberlândia das grandes urbanizações, da migração em massa, do grande sistema de transporte público de ônibus. Isso é que nós precisamos entender. Há enormes dificuldades, mas não há impossibilidade. Precisa de um projeto, de um reconceito, que na hora que a sociedade sentir a necessidade, projeto que mexe com muitos interesses, mexe com muitas pessoas, mexe com o comércio, mexe com o centro todo, do coração de Uberlândia, na hora certa, nós vamos ter condição, talvez, de fazer alguma ciclovia no centro da cidade. Essa questão de falta de espaço no centro da cidade, envolve também questão de vagas. O senhor criou um projeto que destinava vagas para idosos. Hoje em dia, as pessoas até podem pensar, são tantas vagas para pessoas com deficiência, para idosos, elas são necessárias? Quanto por cento dessas vagas são destinadas? Eu, quando fiz o projeto que cria o estacionamento para o idoso, a reserva de vagas, foi pensando que os idosos já contribuíram muito. Nós temos um número elevado de idosos, nós precisamos dar algum destaque a ele, mas eu pedi eu na verdade copiei essa lei de Brasília, foi pedido até do meu sogro Homero Santos, que achava essa lei importante em Brasília. Eu instituí o cartãozinho, a pessoa tem que ter o cartão para poder parar, tem que se cadastrar na Secretaria de Trânsito e Transporte, é um benefício que existe e que ela precisa ser seguida. Agora, a quantidade de vagas, quem fixou foi a Secretaria de Trânsito e Transporte, porque eu não me sinto, como vereador que faz as leis, com competência técnica para saber fixar essas vagas. Veja bem, quantas vagas nós temos no hipercentro da cidade? Eu não posso te dizer, eu não sei. Eu não sou o secretário de Trânsito e Transporte, eu não sou assessor da Secretaria de Trânsito e Transporte. Então eu preciso pedir à secretaria que eu fiz na época, ao Divonei, tudo que me orientasse, me mandasse um documento para me instituir esse estacionamento para o idoso,
que hoje tem uma grande utilização na cidade de Uberlândia, que é um reconhecimento da terceira idade que tanto contribuiu para o progresso da nossa Uberlândia. Essa questão hoje de educação no trânsito, educação é um tema central. E na área mesmo de educação, de escolas, vereador, dos seus projetos que foram aprovados? Essa que é a minha vida, porque nós só transformamos a cidade e o povo pela educação. Eu sempre fui um militante, eu estive emprestado à habitação, e brinco isso, nessas mais de 18 mil casas e apartamentos que nós realizamos na cidade de Uberlândia. Essa é uma grande obra que aparece, mais do que as leis, mais do que eu fiz nas escolas, que foi uma cobertura de quadra, que foi a informatização das escolas, que foi através do Programa Educacional de Tecnologia da Informação, Digitando o Futuro, né? Que foi a colocação de xerox, a modernização tecnológica das escolas. Elas não aparecem tanto como Cidade Verde, como Jardim Célia, como Jardim Vica, como o Jardim das Palmeiras 2, como o conjunto de apartamentos do Grande São Jorge, que foi feito lá no Laranjeiras, lá no Grande São Jorge, no Aurora. Essas obras estão aí para todo mundo ver, a drenagem, a pavimentação, o esgoto e a água do Joana d'Arc, do São Francisco, do Celebridade, do Zare Resende, os piscinões que nós criamos lá, dando dignidade àquele povo que estava lá, a regularização fundiária. Essas obras aparecem mais do que eu mais gosto de fazer, que é a educação. Eu apoio os professores, apoio as escolas municipais ao longo de tempo, desde as suas festas juninas até militando com os nossos educadores. Esses educadores precisam de todo o carinho, de toda a atenção. Eu sei o valor das nossas diretoras, a importância da organização escolar na vida da cidade. Eu admiro muito isso, nós precisamos apoiar a educação, de toda forma investir, e eu sempre que fui, tem projetos, a informatização das escolas foi um grande projeto que nós desenvolvemos na rede municipal, modernização tecnológica. Eu me lembro ainda quando lutei com a irmã lá, com o prefeito Virgílio Galás, para colocar o xerox nas escolas municipais. Não havia um xerox nas escolas municipais, isso foi no ano de 97, no meu primeiro ano de mandato, ao final de 97, quando nós colocamos a xerox, quando nós viemos com a informatização administrativa das escolas em 98, depois com a remodernização dos computadores em 2005, com mais de 50 laboratórios. São coisas que nós fizemos ao longo da nossa carreira, que estão aí para o povo ver, e sempre de mãos limpas. Eu não tenho nenhuma condenação ao longo desses anos, sou uma pessoa que procura lutar pelo povo, minha vida é transparente, minhas coisas são claras, e isso incomoda meus adversários, que partem aí desesperadamente contra mim, porque sabem da minha seriedade, sabem da minha honestidade e sabem do meu amor por Uberlândia, que não permite que as coisas saiam erradas. É isso que me ajuda, essa fé inquebrantável no povo de Uberlândia, porque tudo que eu sou devo a esse povo, que me fez até o presente momento. Eu estou contando muito com ele para passos maiores, para poder ajudá-los mais. A minha responsabilidade tende a dobrar, e eu peço a Deus que me dê serenidade, sabedoria, paciência e saúde para que eu possa conduzir em outros campos, em outros destinos, aquilo que o povo de Uberlândia precisa, defender a nossa cidade. Vereador Felipe, para a gente finalizar, porque essa questão de educação vai envolver tecnologia, pedagogia, para que os alunos estejam interessados e motivados a estudarem, e também a questão de valorização desses profissionais, que realmente eles deveriam até mesmo ganhar mais do que outros, né? Meu grande sonho sempre foi ser secretário de Educação. E acabei lá na habitação, na área de engenharia e de obras, e fiquei muito satisfeito por estar lá. Fiz muito pelas famílias humildes e carentes de Uberlândia, mas eu tenho um sonho, quem sabe um dia eu ainda posso dar uma contribuição maior, mais expressiva à educação da nossa cidade, do nosso estado de Minas Gerais, porque eu sou um entusiasta da educação, porque ela é a única capaz de transformar a nossa sociedade. Isso mesmo. Vereador, também com relação, e só para a gente finalizar, essa questão de requerimentos e indicações aqui dentro, né, do plenário, como que foi esse trabalho também no seu gabinete? Olha, o meu trabalho é sempre de ver os problemas e apontar. Eu já expliquei aqui para os vereadores, o vovô aqui de cabeça branca já chegou aqui, menino, já explicou aos vereadores que requerimento é uma coisa, indicação é outra. Se tem um buraco na rua, se tem uma árvore para podar, se tem um cano vazando demais, isso é indicação. Você faz aqui, o presidente despacha direto e coloca. Se você quer fazer um requerimento, você precisa colocar em discussão e votação. São algos maiores. Fazer uma privatização de um bem público, fazer a construção de um grande hospital, isso que é o requerimento. Eu uso os instrumentos conforme manda a lei e bem usados para não prejudicar o andamento das sessões. E procuro sempre levar aquilo que o povo me pede. Eu sou um representante do povo, uma pessoa que vive de ouvir a população, tem que saber ouvir, tem que estar sintonizado com ela, tem que estar preocupado e com muita responsabilidade enfrentar os problemas de Uberlândia. O requerimento e a indicação são dois instrumentos que o vereador tem para isso. Ok. Vereador Felipe, nós agradecemos a sua participação e esse é o programa Fala Vereador de hoje.
Eu que te agradeço e quero cumprimentar aos telespectadores, dizendo ao povo de Uberlândia: podem confiar em mim, estou aqui firme para defendê-los e ajudá-los, e nós vamos estar fiscalizando esse governo municipal hoje na oposição para poder fazer o nosso trabalho legislativo aqui de forma séria e independente. Muito obrigado.